Vamos falar um bom dia bem alto? Bom dia! Eu sei que isso a gente faz com criança, mas às vezes é bom também, né? A gente poder nos cumprimentar, já que nós não podemos nos abraçar e chegar tão perto um do outro. Eu gostaria de ler nessa manhã com você. Abra sua Bíblia, Isaías 40, a partir do versículo 25. Acompanhe comigo. Enquanto você procura, quero dizer bom dia para aqueles que estão em casa. Que bom que vocês estão aí, né? Ligadinhos com a gente e podendo adorar o Senhor. Essa é a razão principal de estarmos aqui e de, nesse momento, separarmos esse tempo. Você achou? Isaías 40, 25. Acompanha comigo. Com quem vocês vão me comparar? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e todas as chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. Por que você reclama, ó Jacó? E por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação? O meu Deus não considera a minha causa? Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Essa é a palavra do Senhor. Aquele que espera no Senhor. Vamos falar junto? Renovarão as suas forças? Aquele que espera no Senhor, renovarão as suas forças. Amém? A gente vai cantar isso agora. Você pode ficar de pé e vamos cantar ao Senhor exatamente o que nós acabamos de ler. Nossas forças irão se renovar, esperamos no Senhor, esperamos no Senhor.
no Senhor não é uma tarefa fácil. Às vezes a gente se agita muito e a gente quer resolver as coisas com a nossa própria força, e esperar requer paciência, requer entender que o tempo é necessário e requer uma boa mente. Porque enquanto andamos ansiosos e aflitos, nós não conseguimos esperar no Senhor. Nós permitimos que todos aqueles pensamentos e sentimentos agitem o nosso coração e a nossa mente. E esperar no Senhor não é isso. Esperar no Senhor é se aquietar. A palavra diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então é necessário que a gente saiba se aquietar na presença do Senhor e encher a nossa mente com a palavra de Deus. Por isso, a palavra diz em Filipenses 4:8: tudo que for verdadeiro, honesto, puro, de boa fama, se há algum louvor, seja isso que ocupe o nosso pensamento. E às vezes, irmãos, é uma luta, né? Eu acho que eu não estou nessa sozinha. A gente tem que voltar para a palavra, a gente tem que alinhar nosso pensamento com o Senhor, voltar para Ele, porque muitas vezes a nossa cabeça é muito rápida e ela nos leva para longe de Deus. Vamos cantar nessa verdade? Tudo que for verdadeiro, puro, amável, seja isso que ocupe o nosso pensamento. Tudo que for verdadeiro, honesto e justo, tudo que há de mais bonito, puro e amável, se houver algum louvor, se houver virtude, seja isso a inspirar o vosso pensamento, para que não haja em nós temor diante do que há de vir. Antes de tudo, lembremos, diante de Deus nossas vidas estão, para que não haja em nós temor diante do que há de vir, e a paz que só Deus nos pode dar, sempre há de nos guardar em Cristo Jesus. Enquanto os instrumentos tocam, feche seus olhos nesse momento. E se tem alguma coisa que está preocupando o seu coração, coloque na presença de Deus. Algo que está agitando o seu interior, deixe na presença do Senhor. Esse é o lugar. Peça que o Senhor transforme a sua mente, mude o seu pensar. E lhe dê forças para combater todo mau pensamento. Tudo que for verdadeiro, honesto e justo, tudo que há de
músicos vão continuar tocando. Enquanto isso, você pode ofertar ao Senhor como modo de adoração, se você veio preparado. Feche os seus olhos, continue em oração, adorando ao Senhor. E se você veio preparado para ofertar, você pode ofertar nesse momento. Aproveite e adore o Senhor. Estamos na presença dEle. A próxima música que vamos cantar, ela fala que Deus, Ele é nosso refúgio. A nossa força, nosso consolo, nosso abrigo, esse é o nosso Deus. Quer você esteja cansado, quer você esteja triste ou alegre, estar na presença de Deus é o lugar perfeito para um filho dele. O Salmo 90 diz: o Senhor é nosso refúgio de geração em geração. E aquilo que você, como pai e mãe, tem experimentado, seus filhos vão experimentar, porque é de geração em geração. Amém? Gostoso ver a família inteira aí. Ei, coisa boa, glória a Deus por isso. Nossos filhos são nossa herança, e poder vê-los caminhando no caminho do Senhor, isso nos dá tanta alegria. E muitas vezes, você como eu, nós vamos precisar correr para esse refúgio, e vamos ter que ficar lá bastante tempo, para que o Senhor nos encha com a sua força, acalme nosso coração, e para que a gente possa compreender a profundidade dessa verdade. Ele é o nosso refúgio, a nossa força, o nosso consolo. Você nunca vai experimentar essa verdade tão profundamente quando está tudo bem. Quando você sentir o peso do dia a dia, a luta, você vai experimentar toda essa verdade. Mas depende de você ir para esse lugar. Colossenses 3, logo no início do capítulo, tem um versículo que eu gosto muito. E eu falo sempre para mim mesma: minha vida está escondida em Cristo. Minha vida está oculta em Cristo. Eu vou lá para o escondidinho do Senhor, e é lá que Ele fala comigo e me dá forças. E nada pode nos atingir quando nós estamos escondidos em Cristo. Mas precisamos ir para esse lugar. Que Deus nos ajude. E para acabar o nosso louvor, nós vamos cantar Meu Jesus, Salvador. Como falamos em Isaías, não há outro como Ele. Todos os dias eu quero louvar. Ele é meu consolo, meu abrigo, a minha força. Vamos cantar isso.
Mais uma vez, incomparáveis. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Obrigado, Senhor, pela tua presença, pela tua doce voz, que conforta e dá força. Obrigado por pertencer ao Senhor. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar? Eu tenho só um recadinho ainda que me foi passado, pedido para passar para vocês. Essa semana nós não teremos o culto de oração na quarta-feira, de costume, tá? Então, não vai ter o culto de oração. Por quê? Porque nós vamos nos reunir na quinta-feira, que é o dia 31, tá? Então, será o nosso culto da virada, o nosso culto de final de ano, e onde estaremos todos juntos aqui, 20 horas, quinta-feira, às 20 horas. Venha preparado para testemunhar, venha preparado para falar das maravilhas do Senhor. Teremos microfones à distância, com toda a higienização. Então, a gente vai continuar seguindo todos os protocolos, né, que é necessário ainda. Então, quarta-feira não haverá o culto, mas teremos o culto na quinta-feira, 20 horas. Ok? Deus abençoe. Vamos passar para a meditação, a palavra dessa manhã. Queria começar agradecendo ao presente que os irmãos nos deram. Nós, os pastores aí, ganhamos uma lembrancinha, né? Queria agradecer a lembrança e esse amor demonstrado por nós aí. Muito obrigado por esse presente de Natal. Espero que vocês tenham celebrado mais uma vez o Natal com muita alegria, a presença do nosso Deus. Sua Bíblia já está aberta em 1 João? 1 João, capítulo 2, versículos 15 a 17. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa bem como os seus desejos. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece para sempre. No último encontro, nós meditamos sobre o versículo 15. Hoje vamos continuar e observar então
Porque João afirmou, fez uma declaração inicial básica: não ameis o mundo, nem as coisas que tem no mundo. E a primeira implicação de alguém amar o mundo é a impossibilidade de querer também amar a Deus. São dois amores, duas afeições, duas forças motivadoras da nossa vida, incompatíveis, elas não se misturem. Deus não admite isso. O mundo talvez proponha que seja possível. Você pode fazer as coisas aqui do mundo e ao mesmo tempo amar a Deus. Mas isso não é verdade. Deus diz que não é verdade. Então, se alguém ama o mundo, é impossível essa pessoa também amar a Deus. E João então vai explicar no versículo 16 por que esses amores são incompatíveis, eles não se misturam. Então ele relaciona 3 desejos. Os amores e desejos são coisas relacionadas. Na nossa própria vida normal, desejar algo está relacionado com amores, afeições que nós temos. Você que é casado, você deseja a sua esposa, não deseja? Eu espero que sim. Agora, desejar a esposa do outro já não é uma coisa muito boa. Na verdade, Deus diz que não pode. Obrigado. Certa vez, 3 homens sofreram um naufrágio e acabaram numa ilha deserta, perdida, no meio do Oceano Pacífico. Eles estavam lá, numa manhã, depois de terem se recobrado, estavam caminhando pela praia e encontraram uma lâmpada, né? Aí eles esfregaram aquela lâmpada, saiu um gênio da lâmpada. E o gênio falou: olha, cada um de vocês tem um desejo. Você pode pedir um desejo e ele vai ser realizado. Eles ficaram muito contentes. O primeiro deles: olha, eu quero voltar para minha casa e lá tenha uma mina de ouro. Ele voltou para casa, feliz da vida. O segundo: o que você quer? Eu quero na minha casa, quero voltar para minha casa, eu quero uma fonte do rejuvenescimento. Eu nunca vou envelhecer. Ele voltou para casa, feliz da vida. E você? O último ali estava pensando, parou, e o que você quer? Eu quero meus amigos de volta. Nós estamos chegando no final do ano. Mas esse ano não vai poder dar os 7 pulinhos nas ondas, né? E fazer os desejos. Não pode ir para a praia. Mas muita gente faz, eu quero isso, eu quero aquilo, desejo isso, desejo aquilo. Não é assim? Temos tantos desejos. Mas quando é que eles são bons e quando é que eles não são bons? João então vai mostrar que amores e desejos estão relacionados. E a primeira coisa que há no mundo, que João está nos dizendo, é o desejo da carne. Não é o desejo de carne, né? É diferente, né? Quer dizer que é ruim gostar de uma picanha? Não, não é ruim, né, Nivaldo? Muito bom. Aqui é outra coisa. A palavra carne, no Novo Testamento, na Bíblia, tem muitos significados. Pode significar, se referir à pessoa, pode se referir à parentela, tem muitos significados, mas aqui nesse caso, ela está definindo a nossa natureza. A natureza que controla o ser humano, que traz esses desejos. A Bíblia fala dessas inclinações, desses anseios, daquilo que governa a essência do nosso ser. Mas a gente pode estar pensando, mas
o mundo foi definido, e você falou que na última vez que o mundo aqui é aquela estrutura que se opõe a Deus. Mas se é uma estrutura, como é que ela pode ter desejos? É um sistema que se opõe a Deus. Então o que João está querendo dizer? Que no mundo há o desejo da carne. Não é uma pessoa, pessoas têm desejos. Estruturas não têm desejo. Estruturas são governadas e dirigidas por pessoas. Sistemas são alimentados por pessoas. João basicamente está querendo dizer que esses desejos que o ser humano tem, eles podem encontrar no mundo plena satisfação. Ali, esses anseios que governam o ser humano, quem ama o mundo vai encontrar no mundo então. Só que esses desejos no mundo, eles são descontrolados, e por isso a palavra que João está usando aqui, está dizendo de um controle desenfreado, sem limite, algo sem regras. Por isso ele diz assim, a palavra de Deus, os desejos naturais, eles acabam sendo corrompidos e pervertidos. A palavra de Deus assim, não fiquem premeditando, isso está em Romanos 13, 14, como satisfazer os desejos da carne. Em outro texto ele fala assim, talvez é um texto bem importante, porque olha as expressões, os vocábulos que Paulo usa, está em Efésios 2:3. Anteriormente, na nossa vida, todos nós também vivíamos entre eles, ou seja, entre os ímpios, entre as pessoas que não seguem a Deus, satisfazendo as vontade da carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Percebe a relação que Paulo está fazendo? Vontade, desejo, pensamentos. Então, os desejos da carne é toda aquela expressão que no mundo vai encontrar, vai buscar satisfazer, mas fora dos limites e princípios de Deus. Não se limita e não se refere somente às coisas na área da sexualidade. Lembra-se que anteriormente João tinha dito, logo no início, se dissermos que não temos pecado nenhum, ou então no versículo 1:10, se dissermos que não temos cometido pecado, porque havia aquele ensino de que o que você faz com o corpo não afeta a tua vida espiritual. O corpo é mau e vai ser destruído, mas o espírito está preservado. Portanto, o que você faz com o seu corpo não vai afetar. E João então está combatendo essa noção. E aqui ele está ampliando isto. Paulo disse assim, isso está em Gálatas: andem no Espírito, e jamais vocês vão satisfazer os desejos da carnalidade. E um pouquinho mais para frente, nesse mesmo texto, então Paulo vai descrever o que eu sempre chamo de uma listinha negra, um raio-x dessa natureza carnal. Gálatas 5. Versículo 19. Ora, as obras da carne. No versículo 16 ele falou os desejos da carne, então ele está relacionando. São conhecidas: prostituição, impureza, lascívia. São áreas da nossa sexualidade. Idolatria, feitiçarias. Feitiçarias aqui é uma palavra que está relacionada com o consumo de drogas. E muitos cultos estão relacionados com o consumo de drogas. Muitos líderes desses cultos secretos, eles entram em contato com seres espirituais quando estão debaixo de alucinações e controle de drogas. Pode ser cachaça, pode ser um alucinógeno, um chá, muitas coisas que
bloqueiam a mente da pessoa e ela entra em contato. E a palavra originalmente estava voltada com relação a isso. Inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções. Vejam, coisas de relacionamento entre pessoas. Invejas, bebedices, glutonarias. Que listinha, né? Quando o pecado entrou na nossa natureza, na existência humana, então ele corrompeu, porque todos os desejos que existem no ser humano, inicialmente, primordialmente, quando Deus criou, o que ele disse? E viu Deus que era tudo muito bom. Era tudo bom. O desejo pela esposa, o desejo pelos filhos, o desejo por todas as coisas eram todos bons. Mas quando o pecado entra na existência do ser humano, ele corrompe esses desejos. O que acontece? O desejo pela esposa acaba se tornando em prostituição, imoralidade. O desejo, e viu Deus que era tudo muito bom. Esse senso de estética, de apreciação das coisas belas, se torna o desejo, a busca pelo belo, pelas coisas bonitas, e aquilo a pessoa em Deus, a sociedade em Deus. Não é assim? Você já viu a propaganda daquela esteira que vai deixar o seu corpo bonitinho? Que tipo de pessoa eles põem lá? Eles põem uma modelo bonita, põem um cara sarado, né? Se exercitando lá. Olha, é assim que você vai ficar. É esse anseio, a manutenção pelo belo. E as pessoas se submetem e buscam essas coisas fervorosamente, anseiam. Colocam tanta coisa no rosto que mal conseguem mexer a boca. Você está feliz? Não, eu estou chorando. Ela mal consegue articular. Eu vejo uma apresentadora na televisão, ela não consegue articular as palavras. Sorria, chore, preocupado. Não muda. Por quê? Querem aquela manutenção daquela beleza que já se foi. Por isso uma artista um dia, eu gostei da frase dela. Você me fala para eliminar minhas rugas? Eu levei tantos anos para consegui-las e agora você quer que eu tire? O sexo vira prostituição, adultério, fornicação, orgias, imoralidades, troca de casais, relacionamento entre pessoas do mesmo sexo, sexo casual. Você vai numa balada, alguém que você nunca viu, à noite termina na cama. Poliamor, onde você se relaciona com 2, 3 pessoas. Hoje em dia já não é mais casal, tem o trisal. Você sabe o que é um trisal? É um homem que convive com 2 mulheres, ou uma mulher que convive com 2 homens. É um trisal. A amante. Outros falam do nosso casamento é uma relação aberta. Já ouviram isso? São todas formas de amor. É amor, é bonito, é aceitável. É assim que o mundo pensa. Não há culpa nessas coisas, porque é o desejo que eles têm, que as pessoas têm. E muitas vezes esses desejos também estão em nós, porque são desejos humanos. Mas no mundo ele encontra plena satisfação, e é lícito que você os busque. É lícito que você tenha essas coisas, porque você precisa e deve ser feliz.
Deus nos deu a responsabilidade, o desejo de governar. Quem que não gosta de mandar aqui? A gente gosta de mandar, não gosta? Alguns, né, quando estão nervosos, mandam para aqueles lugares, que é feio, né? Mas a gente gosta de mandar. Tanto é que o pessoal fala assim, né? Se eu mando em você, isso é democracia. Mas se você manda em mim, isso é ditadura. Maridos gostam de mandar. Esposas gostam de mandar. E aí se anula e se perde o respeito. Nações gostam de mandar em outras nações e chegaram a escravizar nações inteiras. E até hoje, em pleno centro de São Paulo, nós vemos mulheres, famílias bolivianas escravizadas na área da confecção. No Rio de Janeiro, esses dias, 16 meninos estavam aprisionados numa chácara sob o pretexto de que seriam levados para um grande time de futebol. No entanto, o quarto era trancafiado. Pessoas são resgatadas no meio do Brasil. Há poucos dias, uma senhora, 38 anos, foi tirada de uma casa, de uma família, e viveu lá sem salário, sem nada, escravizada. O trabalho, o desejo do trabalho é muito bom. No entanto, quando o pecado entra, aquilo vai ser pesado agora para você. E o trabalho se torna muitas vezes um fim que domina e controla a vida das pessoas. E a gente se sente tão feliz, estou me matando de trabalhar. E a carreira se torna a coisa mais importante. Era um desejo que Deus nos colocou e uma responsabilidade que Ele nos deu. O desejo de estarmos juntos, aquilo se tornou motivo de discriminação. Você não se parece muito comigo, então você não deve fazer parte do meu grupo. E assim classificamos as pessoas. Eu vi um documentário muito interessante. O nome dele era Sugestão, a Ciência do Engano. E fizeram um pequeno teste. Uma pessoa estava trajando, se vestiu-se como um médico, e estava na rua e pediu: olha, eu perdi meu celular, esqueci, você pode me emprestar seu celular para eu dar uma ligação? Muitas pessoas emprestaram. Cena seguinte, essa mesma pessoa se vestiu assim, com aquele cabelo todo colorido, roupa bem largada, né? Você pode me emprestar seu celular? O que acontecia? Porque não é parecido, você pode me assaltar, você pode me roubar. E assim, a amizade, que é uma dádiva de Deus, que expressa algo sobre Deus, aí os relacionamentos se tornam abusivos ou discriminatórios. Você torce para aquele time. Não vamos falar sobre futebol, né, Renan? Né, Eliane? E fazemos aquelas turmas, aquelas gangues. Então buscamos ser aceitos, e aquilo se torna então algo de controle, e distorcemos, discriminamos as pessoas. São desejos que Deus nos fez, mas o pecado os corrompeu e se tornaram danosos. Mas João está dizendo que no mundo isso vai encontrar plena satisfação. Ali no mundo, esses desejos, você pode satisfazê-los. Mas são desejos que foram dados por Deus, mas que foram corrompidos e distorcidos. João também diz que no mundo há o desejo dos olhos. João está dizendo que no mundo você vai encontrar aquelas coisas e situações que satisfazem, que seus olhos vão apreciar. Aqueles desejos. Alguém disse: longe dos olhos, longe do coração. Não é assim que falam? Ou seja, se não está debaixo do olhar,
teu coração pode se entregar às outras coisas. É a tendência do ser humano pela exibição das coisas, sem avaliar e sem investigar o seu conteúdo, deseja aquelas coisas. Quando vi os despojos da bela capa feita na Babilônia, 2,4 kg de prata e uma barra de ouro de 600 gramas, eu os cobicei e me apossei delas. Foi o que falou Acã, quando Israel conquistou Jericó, e Deus havia proibido: não tomem nada dali, mas veja, quando vi os despojos, eu desejei. Uma tarde Davi levantou-se e foi passear no terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho. Você que é homem sabe o que Davi sentiu, não sabe? Sim ou não? Os homens que estão acordados respondam aí, por favor. O que é ver uma mulher tomando banho? Você não é diferente de Davi. Esses desejos do olhar é o amor que se separa da bondade. Esse desejo controlado pelo olhar, ele é regido pelo egoísmo. Ele é voltado para o prazer, para a satisfação, e desconsidera e anula e afasta as leis de Deus. William Barclay, um comentarista, disse assim: é o espírito que confunde a pródiga ostentação com a felicidade e a prosperidade genuínas. É o espírito que não pode ver nada sem desejá-lo, e uma vez adquirido, ostenta-o aparatosamente perante os outros. É o espírito que crê que a felicidade encontra-se nas coisas que pode comprar com o dinheiro e desfrutar com os olhos. Em seu afã de coisas, termina por não apreciar nada mais do que os valores materiais. Vendeu-se a si mesmo as coisas visíveis e temporárias, esquecendo-se daquelas outras que são invisíveis e eternas. Então, esse desejo do olhar é você se deixar cativar pela aparência superficial e fundamentar a sua vida nessas coisas que você vê e deseja. E ali você crê que vai encontrar segurança, significado, reconhecimento. A tentação que vem de fora se conecta com aquilo que está no nosso coração, com aquilo que está dentro de você. É como se os olhos, o nosso olhar, fizesse essa ponte dessa conexão. É o olhar controlado por desejos que não podem ser satisfeitos dentro dos planos de Deus. E isso começou muito cedo na existência do ser humano. Gênesis 3:6 diz assim: quando a mulher viu que a árvore, e presta atenção, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar. É que nem aquele bolo, aquela torta de chocolate com morango que você vê na confeitaria, não é? Não é? Você saliva. Ou então aquela pizza, né, Zezinho? Né? De 4 queijos assim. Lá no Zezinho tem de 7 queijos. Né? Aí você começa a salivar só em pensar naquilo, né? Ali diz que Eva viu e ela agradável, ou seja, ia trazer uma sensação de bem-estar ao paladar, e era atraente aos olhos, devia ser uma fruta muito bonita, muito colorida, além disso, desejável, olha a palavra, desejável, para obter discernimento. Você percebe quando isso começou? Há muito tempo. Ela viu. Então João está nos dizendo que esses desejos dos nossos olhos
eles vão ser satisfeitos ali no mundo. Novamente, esses desejos foram dados por Deus, mas corrompidos porque buscam satisfação fora dos planos e do jeito de Deus. Desejar uma mulher, ótimo, mas ela é sua? Desejar, eu quero. A gente vai numa loja de carros. Qual carro que chama a nossa atenção? Sempre. É aquele que a gente não pode comprar. Nossos filhos vão numa loja de brinquedo. Qual o brinquedo que ele escolhe? Aquele que você vai ter que pagar até o Natal do ano que vem. Não é assim? E você entra numa loja de confecção. Qual é o vestido que você quer comprar? É aquele que deixa teu marido louco. Essas coisas vêm. Não tem nada de errado comprar essas coisas. Nunca. Onde está o erro? É imaginar e crer que elas darão satisfação, tornarão você uma pessoa melhor e que te levarão para mais perto de Deus. E que o significado e o sentido da vida está naquilo. E se você não tem aquilo, você fica deprimido, você se sente nada. Você se corrompe então buscando aquelas coisas. Mas essas coisas são boas em si. O problema não está nelas, os problemas estão nos nossos desejos e o porquê queremos essas coisas. E finalmente, João diz que os desejos da carne, os desejos dos olhos estão no mundo, bem como a arrogância, a soberba da vida. Essa palavra é muito interessante. Foi a que mais me chamou a atenção aqui. Ela significa literalmente a fanfarronice com respeito às coisas. Essa palavra só ocorre, além daqui de João, é uma palavra bem rara no Novo Testamento, em Tiago 4, 13 a 16. E olhem em que contexto essa palavra é usada. É muito ilustrativo. Ouçam agora vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos a esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. O texto está se referindo exatamente a um tipo muito específico de pessoas, a empreendedores. Vocês não sabem, vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Qual é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, vocês deveriam dizer: veja, Tiago não está condenando o fazer plano e ganhar dinheiro. Não é isso que ele está condenando, o empreendimento. O que ele está dizendo? Vocês deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, aqui entra a palavra: vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. É essa palavra, essa fanfarronice, essa pretensão audaciosa sobre as coisas. Em Deuteronômio 8, 17 e 18, uma ideia parecida, Moisés diz assim na lei do Senhor: não digam, pois, em seu coração: minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda esta riqueza. Mas lembre-se do Senhor, do seu Deus, pois é Ele que nos dá a capacidade de produzir riqueza. Perceba, Deus está condenando a riqueza, a produção de riqueza? Não. Ele está condenando o orgulho, a soberba de que é conforme a tua força, o seu tino comercial, a sua esperteza que leva a produzir essas coisas, e você se esquece das coisas essenciais da vida, as leis de Deus. É aquela suposição que tudo depende e está centrado na sua capacidade, da sua força e audácia. Essa palavra, soberba,
ela descrevia naqueles dias um charlatão, aquela pessoa que vendia produtos falsos. Você já viu alguém vendendo um produto falso? Você conhece? O Nivaldo, ele convive com essas coisas. Aquele produto é bom, não é bom? Ele faz coisas que você não imagina. Ele vai mudar a tua vida de uma maneira como você nunca pensou. E por incrível que pareça, é baratinho, custa pouco, mas ele vai alegrar a sua vida, ele vai fazer coisas. E olha, ninguém vai ter isso que você tem. Não é assim o papo, essa conversa desses vendedores de produtos falsos? O Renan também trabalha na área de venda e outros irmãos aqui também trabalham na área de venda. Não é assim essa conversa? Aristóteles, um filósofo grego, ele usava essa palavra para descrever a pessoa que atribui para si qualidades dignas de louvor que ela não tem. É aquilo que a gente chama do cara garganta. Como, cara, ele é bom no futebol, ele é o melhor de todos, porque ele leva a bola, por isso ele joga. Mas tudo que ele faz é sempre melhor do que o outro. Teofrasto, um outro filósofo, disse assim, é a pessoa que frequenta o porto e fala do iate que não tem. Ele está junto a mansões e fala, olha, um dia eu vou ter essa mansão, e vive em casa e vive num casebrezinho. É a pessoa que fala, eu vou ter um grande negócio, no entanto a conta dele está ele está endividado no banco. Ele imagina coisas que ele não tem, mas também são aquelas pessoas que têm essas coisas e atribuem a essas coisas um valor indevido que elas não têm e acham que por as possuírem, elas tornam ela diferente uma das outras. A soberba da vida é essa pretensão de conferir a certas realidades do viver e que a torna diferente e melhor. É a vanglória da riqueza, da posição social, do poder, da fama. É errado ser famoso? Não é errado ser famoso. É errado que o fato de eu ser famoso diz que eu sou melhor, o mais importante, ou que eu tenha privilégios sobre você. Existem pessoas que são muito mais famosas que nós? São. Agora, isso vai te dar um privilégio de alguma coisa? Não. Uma coisa muito simples. Eu não gosto, me sinto muito mal assim, né? Tem uma fila aqui nos nossos almoços, né? O pastor pode vir aqui na frente. Pode nada, ele tem que estar lá na fila como todo mundo. Não tem privilégio por ser isso ou ser aquilo, principalmente dentro da igreja. Somos irmãos. Como diz o ditado, a pessoa come feijão com arroz e arrota lagosta. Essa ostentação pretensiosa, enganadora, que com um brilho obscuro se vê diferente ou melhor do que o outro. Ele estabelece a sua vida numa areia movediça, essa arrogante pretensão. Ela se jacta, se orgulha das coisas que tem e dá a essas coisas um valor indevido. A sua riqueza, a sua fama, a sua inteligência, as suas realizações, ao seu poder. Dá a essas coisas um significado errado, impróprio. Lembra-se um tempo atrás, um juiz que estava andando sem máscara e foi multado por um guarda. O que ele fez? Ligou para o secretário, coisa e tal, né? Está sendo
processado, averiguado lá, sei lá, hoje em dia. Você sabe com quem está falando? Você já ouviu isso por aí? Isso é a soberba da vida. É conferir um significado indevido às realidades que são normais. Sim, era uma autoridade. Mas isso não lhe dá o direito, e como temos visto hoje em dia, autoridades e grandes autoridades do nosso país não se submetendo às leis estabelecidas. Soberba da vida. O que dá essa palavra? O que significa essa palavra? Veja só como João a emprega aqui no próprio livro. É só virar a página. 1 João 3,17. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo, é exatamente a mesma palavra da vida. Aqui foi traduzida dessa maneira. Ou seja, na mente de João está se referindo a essas coisas, a essas posses. É a soberba e a arrogância das posses dessa vida, das coisas que se tem ou das coisas que se pensa que vai ter. Eu conheci um homem que ele estava começando um negócio e já estava pensando como ele iria gastar o primeiro 1 milhão que ele ganhasse. E no entanto vivia endividado. Soberba da vida. Resumindo, são esses anseios desenfreados, essas cobiças, esses desejos que nós queremos ter, mas usamos mal, querer tudo que não tem, ou se gabar de tudo que tem, e imaginar e esperar ali ter satisfação e prazer. E gente, por incrível que pareça, há prazer, há satisfação nessas coisas, mas ela é enganadora, é destrutiva. Uma pessoa que se entrega à prostituição, ela vai ter prazer, mas vai destruir a sua vida, vai destruir a sua família, vai destruir os seus filhos. O que João está dizendo é que ali no mundo a satisfação não tem limite, não há culpa, mas é ilusório, não tem conteúdo, não tem realidades. Por isso tem uma frase que diz assim com relação a coisas, né? Muitas vezes compramos coisas que não precisamos, com um dinheiro que não temos, para impressionar pessoas das quais não gostamos. Então o mundo estabelece essas cobiças, essas soberbas como referenciais, apetites e desejos que clamam por satisfação, e uma ostentação sombria. Essas coisas que tem no mundo. Por isso João está dizendo, não amem o mundo, nem as coisas que não há no mundo. A primeira implicação qual foi? Quem é aquele que ama o mundo não pode amar a Deus. Mas agora veja o que João continua dizendo, versículo 16. Porque tudo que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos, a soberba da vida, algo quando nós compramos um objeto, alguma coisa, nós olhamos a procedência. O que diz o texto ali? Essas coisas não procedem do Pai, mas procede do mundo. Então quando você compra um produto, você sempre vai avaliar da onde veio. A marca diz algo sobre aquilo, não é assim? Vocês conhecem algumas ruas em São Paulo? Lá você vai encontrar produtos de marcas famosíssimas, eletrônicos, roupa, tênis, relógio, né? Você compraria? Normalmente custa R$800, mas ali está sendo vendido por R$40. Aquele tênis, né, que custa R$400, aquela marca famosa, ali está sendo vendido por R$40. Teu olho deseja. Todos os teus amigos têm aquele tênis, só você não tem. Na igreja os irmãos têm, e você está indo com o chinelinho arrebentado, né? Como a gente faz lá em casa, estoura a sandália,
a tira, né, da Havaianas velha ali, o que você faz? Você põe um preguinho e continua usando, não é assim? Velho truque, né, que eu aprendi, né? E você fica usando aquele chinelinho lá. E os irmãos tudo andando com aquele tênis lá. O que você faz? Você vai e compra aquela porcaria. Dura uma semana, mas você impressionou todo mundo, não foi? Mas é assim. A fonte e a origem são do mundo, portanto desconfie, não aceite. Não espere nada de bom quando o mundo te propõe essas coisas. Bem antigamente, os mais velhos vão lembrar, tinha propaganda de um cigarro, Hollywood. Lembram? Os mais velhos aqui, né? Vá ao sucesso com Hollywood. Não era assim? Esse era o tema, vá ao sucesso, né? Só que o sucesso ali, vá ao câncer, vá ao caixão mais rápido, né? Destrua a sua vida, a sua saúde. Continue ingerindo aqui 40 substâncias cancerígenas. Isso é o sucesso. Não se pode esperar nada de bom. Sempre será corrompido. Pode até dar certo, mas não é certo. Porque o sistema é corrompido. É um sistema que exclui a Deus. Deus, na verdade, é um estraga-prazeres no mundo. Porque Deus estraga teu prazer. Deus estraga a tua felicidade. Então Deus tem que ser deixado de fora. O sistema por si é contaminado. Portanto, essas propostas do mundo, essas propostas mundanas, você tem que ficar esperto. A origem, a natureza dos desejos, é muito simples você avaliar. Levou você para mais perto de Deus? Trouxe santidade para a sua vida? Aumentou a sua comunhão uns com os outros? Você está podendo servir as pessoas e a Deus com isto? Você conheceu algo mais sobre Deus? Levou uma pessoa para mais perto de Deus? São esses princípios, esse crivo, que autenticam e validam os nossos desejos e a maneira de satisfazê-los. Não há nada de errado desejar ter um carro novo, uma casa melhor, uma roupa bonita, mas avalie qual o significado, o sentido, segurança, propósito nessas coisas. Então essa outra implicação, a procedência. Fazemos isso com todas as coisas. Onde foi feito? De onde está vindo? Versículo 17. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Aqui está, hoje, nos nossos dias, você sabe, né, foi estabelecido pelo Código do Consumidor o prazo de validade das coisas. Você sempre olha. Quando eu vou comprar pão, a Damares sempre me fala: você olhou ao prazo de validade do pão? Está vencendo amanhã. João está dizendo que o prazo de validade dessas coisas do mundo está findando. É carente de futuro. O destino disso é desaparecer, porque não tem substância verdadeira consistente. Por isso ele diz: não ame o mundo, não entregue o seu coração, a sua vida, a sua existência, não seja base da sua vida por algo transitório, passageiro, que é enganoso e falso. Você não se deixe iludir quando você vai comprar um produto para usar dentro de casa, um pneu que você troca no carro, uma geladeira que você compra, uma roupa que você compra. Você é exigente, você avalia. Você não pode fazer da sua vida algo diferente, você tem que ser mais exigente. Seus critérios com relação à vida deveriam ser muito mais elevados, e Deus nos dá esses critérios, das coisas realmente que são duráveis, não tem futuro, trazem satisfação enganosamente, mas não é durável. Dão alegria? Dão segurança por um tempo? Dão. Fazem você se sentir melhor do que os outros? Com certeza. Há caminhos que ao homem
parece ser bom, mas o seu fim são caminhos de morte. A vida mundana é pautada para a satisfação das suas cobiças, por aquilo que se vê, pelo prazer proporcionado, mas sem limites, sem culpa, livre, mas totalmente escravizado. Esses orgulhos. Por isso, uma vez o profeta disse assim: mas quem gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer, em conhecer a Deus. Um Deus de justiça, de lealdade, de fidelidade. É dessas coisas que eu me agrado. Em me conhecer, orgulhe-se nisto. Percebe a diferença daquilo que o mundo propõe e do que Deus propõe? E João então conclui o seu pensamento: aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Essa escolha que ele faz, que define a sua vida. O mundo, começar aqui, o mundo, os seus desejos e cobiças são coisas passageiras. Deus, a sua vontade, permanece para sempre. Percebe a comparação? E alguma coisa que me chamou a atenção, eu nunca tinha percebido isso, mas a palavra desejo e vontade, elas são semelhantes. Se você substituísse ali, mas quem faz os desejos de Deus, permanece para sempre. Outra palavra semelhante é o querer de Deus. Estou com uma vontade de comer um pão, estou com vontade de comer uma lasanha. É que você está com desejo. Vontade e desejo são coisas semelhantes e são usadas assim o tempo todo. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o quê? Os desejos do teu coração. Mas agradar ao Senhor, o que é? É fazer a vontade, é fazer os desejos. Quando você quer agradar o maridão, o que você faz? Pão seco com água. É isso que você faz para ele? Não. Você quer agradar ele porque você sabe como é que funciona o estômago dele, né? E o caminho para o bolso dele é pelo estômago. Aí, né? Você quer comprar aquele vestido novo, aí faz aquele prato gostoso, né? Não, estou brincando. Porque você quer agradar e faz a vontade. Então observe, essas coisas são relacionadas. O que faz a vontade de Deus dura para sempre. João então está comparando essas coisas, mostrando a substância e a essência. E o mundo se contenta com migalhas, com lixo, com coisas de segunda e terceira categoria, quando Deus está querendo proporcionar coisas duradouras, oferece um banquete, coisas excelentes. As diferenças são gritantes. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Mantenha um pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. João está comparando e contrastando os desejos que há no mundo com os desejos de Deus. E observe a durabilidade. Quem busca os desejos de Deus permanece, continua para sempre. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão e minha irmã, disse Jesus. Ele também disse que aquele que decide fazer a vontade de Deus percebe que esse ensino vem de Deus. Deus não ouve pecadores, mas ouve ao homem que teme e pratica a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual.
Vocês precisam perseverar de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu, para que o tempo que lhes resta não vivam mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para satisfazer a vontade de Deus. E esta confiança de que, se nos aproximamos de Deus, se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. Pois desci do céu, disse Jesus, não para satisfazer a minha vontade, mas para fazer a vontade, o querer, o desejo daquele que me enviou. A minha comida é esta: fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. O querer, diz uma música, né? Não o meu querer, mas o teu, Senhor. O querer de Deus, o desejo de Deus, a vontade de Deus, aquilo que agrada a Deus, os planos de Deus, tudo isso se refere a esses desejos, a essa vontade. É muito amplo esse seu significado. Desejar por Deus, este é o anseio. Assim, tudo que fizermos, quer comamos, quer bebamos, façamos tudo para a glória de Deus, amá-lo, servi-lo e adorá-lo. Vão e façam discípulos de todas as nações, ensinando a guardar todas as coisas. Mas desde a queda, o nosso desejo ficou irreconhecível. O homem busca a sua própria glória e a sua própria grandeza, centrado em si mesmo e na sua existência. Existe um mito, o mito de Narciso. Era um homem muito bonito. Ele era tão bonito que todo mundo gostava e se afeiçoava dele. E um dia, ele viu o reflexo dele na água e se apaixonou por ele e morreu afogado. Esse é o mito de Narciso. Há uma música popular do Caetano Veloso, diz assim: é que Narciso acha feio o que não é espelho. Narciso acha feio, desejo dos olhos, aquilo que não é espelho. Ou seja, a única coisa que o contenta e satisfaz é aquilo que ele vê no espelho. Qualquer coisa fora é feio. É um artigo muito interessante, porque fala dos desejos que cristãos têm, de como a igreja deveria se modelar, e como nós, pastores, devíamos agradar o anseio e o desejo dos membros, e contemplá-los para que, de alguma maneira, os templos permaneçam cheios. Não é assim? Então começamos a negociar os valores e princípios para agradar. Certa vez, uma família, um irmão reclamou da pregação, do tipo de pregação. Eu disse para ele: nós não vamos mudar e nós continuaremos a pregar desse jeito. Ele foi embora. Outra família saiu porque a sua filha foi disciplinada. Outra pessoa saiu porque dissemos que aquele namoro era incorreto, de acordo com a palavra de Deus. Quantas pessoas têm saído? Mas nesse afã de querer agradar o desejo das pessoas. Uma vez um irmão nos procurou, ele ficou bravo por isso, ele deu uma sugestão, e os pastores achavam que aquilo não tinha significado, ou não podia ser implementado. Ficou chateado, foi embora. Isso acontece dentro das igrejas, esses desejos. E assim procuramos então amoldar, acalentar os egos e os anseios particulares desta família, daquele irmão, daquela pessoa e assim por diante. Por quê? Porque desde a queda, os nossos desejos ficaram irreconhecíveis. O homem busca a sua própria glória, a sua própria grandeza, centrado em si mesmo, com base na sua existência. E se não é do meu jeito, eu não brinco mais, vou para outra igreja. E assim muitos estão agindo, não só aqui, mas em muitas igrejas. Não brinco mais, meu desejo não foi respeitado, não foi satisfeito.
e, né, como aquela criancinha, sai batendo pé, batendo porta. Desejos mundanos, desejos corrompidos. Deus nos expulsou para sempre do paraíso. A única esperança é ser restaurado por aquele que restaura os nossos desejos, que nos leva de novo para perto dele. O filho dele falou assim: aquele que me enviou está comigo, ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrado. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra. Agradar a Deus é fazer o que Deus quer, a sua vontade e o seu desejo. Agrada-te do Senhor. A única maneira é nos aproximarmos daquele que não é desejado. E quero convidar você para a gente encerrar. E o grupo de louvor, eu sei que vocês não ensaiaram, preparar Isaías 53. Abre a sua Bíblia e vamos terminar aqui. Isaías 52 e 53. Poucos versículos. Isaías 52, 14. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que outro qualquer, e a sua aparência mais do que os outros filhos dos homens. Isaías está descrevendo como uma pessoa, o corpo de Jesus ficou desfigurado de tanto que ele apanhou, de tanto que ele sangrou. Ele começou a derramar o seu sangue muito antes de ser transpassado ali na cruz. Olha o que diz o texto, agora, capítulo 53, versículo 2, no finalzinho. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado dentre os homens, homens de dores e que sabe o que é padecer. E comum de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Na versão da NVI não havia nada nele para o desejarmos, para sermos atraídos. Era uma visão horrível. Muitos de vocês assistiram o filme de Mel Gibson, A Paixão de Cristo, e a cena da crucificação. Que violência barata. E Mel Gibson, ele é muito exagerado realmente, né, na concretude, na violência que ele expõe. Eu quero dizer para vocês, ele ainda não se conseguiu mostrar realmente o aspecto que Jesus ficou, de toda a tortura, de quanto ele apanhou. E o texto diz: não havia beleza, nada nos atraía, nada que os fizesse desejar. Era muito feio, muito horrível tudo aquilo. Era desprezado. Dele não fizemos caso. Mas o texto continua: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um desviava pelo caminho, cada um fazia a sua vontade, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. É naquele que não é desejado, naquele que todo mundo vira o rosto e despreza, é nele que nós encontramos a salvação, o perdão dos nossos pecados e a restauração para que os nossos desejos e anseios sejam modelados pela vontade daquele que fez todas as coisas, daquele que faz tudo bom,
daquilo que diz que eu vim para que tenham vida e vida em abundância, aquele que diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, naquilo que glorificamos a nosso Deus. Portanto, como filhos de Deus, como cristãos, não podemos nos satisfazer com migalhas e lixo, com coisas de segunda e terceira categoria, mas buscar o querer de Deus. Diz uma música bem antiga: Senhor, o meu desejo é. Acho que só o Lucão conhece essa música. Senhor, o meu desejo é. Como é que termina? Senhor, o meu desejo é. Faz tempo que eu não canto. Ser como Deus, ser imitador de Cristo. É nele que encontramos a restauração dos nossos desejos e dos nossos anseios, e nossos amores são dirigidos ao nosso Deus. É uma mensagem de vida que João nos deixou. Vamos cantar e louvar ao nosso Deus com essa música que fala essa mensagem.
a todos. Deus abençoe. Que os nossos desejos sejam eternos, que valham para a eternidade.